Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui de novo para encontrar com vocês, para a gente conversar, bater um papo. Espero que você me acompanhe até o final. Vem comigo. Hoje eu vim falar sobre, na minha opinião, como é ter um filho autista, como é ser mãe de uma criança autista. Já falei um pouco sobre o Matheus, um pouco sobre a vivência que a gente já teve, que a gente tem, mas eu acho que eu nunca falei realmente como é um dia a dia, como eu me sinto, como é a rotina com ele especificamente. Eu entendo do autismo do Matheus. Eu não sou estudiosa, eu não sou profissional, eu sou mãe do Matheus. Eu já li coisas a respeito do autismo, coisas que eu concordo, coisas que eu discordo. Já passamos por terapias que eu também concordo e discordo. E ele tem as características dele, assim como o seu tem algumas diversas da do Matheus, assim como do outro também tem. Então eu só posso falar do que eu entendo, do que eu sinto, do que eu vivo, que é o Matheus. Eu sempre comparo o autismo, o dia a dia, com uma montanha-russa. É um labirinto. Então a montanha-russa, naquela hora que você tá ali subindo, você sabe que vai descer, mas você não sabe se vai descer logo de cara. Você não sabe se a descida é íngreme, se a descida é curta, se ela vai ser rápida, se é curva, se você vai achar um looping, se você vai achar uma reta. Então o dia a dia do autismo é mais ou menos assim. Eu nunca sei que horas ele vai acordar. A gente nunca sabe se ele vai acordar de bom humor, se ele vai melhorar esse humor durante o dia, se não estiver muito bom. Então, se ele acordar mais irritado, de repente melhora, de repente isso permanece o dia todo. Tem dias que ele vai acordar tranquilo, super bem, mas depois se irrita com alguma coisa, aquilo não passa. Então não tem como saber, não tem uma bola de cristal, não tem um mapa do futuro para saber o que vai acontecer. O Matheus é ansioso, acho que puxou a mãe. Então aquela máxima que tudo a gente precisa antecipar para o autista não funciona muito bem com ele. Então se a gente tem um evento na semana que vem, qualquer que seja, se eu falar hoje pra ele, ele vai passar todos os dias, o dia inteiro falando daquilo. Se ele tem uma ideia fixa em alguma coisa, ele vai ficar repetindo até conseguir. Ou até ele conseguir o que ele quer, ou até ele conseguir entender por que ele não conseguiu aquilo que ele queria. Então, se é um dia que ele tá mais tranquilo, ele até pode não entender, mas a reação dele vai ser tranquila. Se ele tá num dia já mais estressado, ele vai explodir, ele vai gritar, ele vai bater, é imprevisível, não tem como a gente saber a reação que ele vai ter. Então é uma panela de pressão que pode funcionar direitinho, mas ela pode explodir e causar um estrago. Então são os nossos dias, não tem como prever. Eu aprendi que eu não posso mais fazer muitos planos, porque eu nunca sei se eu vou poder cumpri-los, e eu tô dizendo isso pra mim, até no simples ato de estar aqui com o celular gravando. Eu me planejei outro dia para gravar, vou gravar uns 2 vídeos pelo menos. Mas ele gritou e se debateu e enfim. E eu não tive como gravar. Falando em frustração, ter um filho autista, ele dá com frustrações o tempo todo. Sejam elas de que nível forem. Pode ser uma frustração porque ele não se alimenta direito. Pode ser uma frustração porque ele não convive com crianças como o filho do vizinho, aquele filho do amigo. Pode ser uma frustração porque ele se frustra com coisas pequenas ou com coisas grandes. Frustração de muitas vezes ele não falar, não conseguir se expressar. Frustração porque ele não consegue suportar um ambiente que uma outra criança suportaria, então um parquinho cheio de criança, um shopping lotado. Então são pequenas coisas que causam frustração. A gente aprende a lidar com isso, mas tem muita coisa que incomoda, como no caso do E Se Fosse Seu Filho. É uma frustração
você ouvir alguém falar, ah, aquela criança é esquisita, ou você receber um olhar torto no shopping porque seu filho tá tendo uma crise, tá fazendo a famosa birra que todo mundo fala. Então é frustrante você se sentir diferente do outro. E para quem tem um filho atípico e um típico, como é meu caso, a gente vê as diferenças de desenvolvimento. E eu não vou dizer que bate uma frustração, mas eu não posso mentir. Eu sou muito honesta comigo e com vocês. Não adianta fazer um vídeo mentiroso aqui e falar uma coisa que eu não sinto de verdade. Eu me realizo nas conquistas dos dois, mas eu me sinto feliz de ter um filho típico junto, porque eu posso acompanhar a infância típica. Então isso me traz felicidade. Não que eu seja infeliz com o Matheus, mas não é uma coisa plena, porque eu não tenho esse mesmo retorno que eu tenho do Gabriel. Não estou dizendo que eu não tenho retorno nenhum do Matheus, eu tenho, do jeito dele. Então é cada um do seu jeito, mas causa frustração também. Ter um filho autista é aprender a lidar com críticas. É você se sentir criticada, julgada o tempo inteiro. É você ficar ouvindo ou lendo coisas como se você já não tivesse tentado, pensado em fazer aquilo que estão te falando. Então pode ter certeza que se você falar para uma mãe de autista, já tentou fazer tal coisa? Só de responder já, é porque ela já tentou. A gente tenta tudo que está ao nosso alcance. Então até simpatia, se me falar para fazer, eu vou fazer. Quando eu era pequena, minha avó falou que tinha que fazer o pintinho e piar na boca dele, porque aí ele ia falar. Meu avô conseguiu um pintinho, mas o menino morreu de medo do pintinho. A gente tentou e tentou e tentou, mas não deu certo. Então tem coisas que não adianta a gente lutar contra. As críticas vão aparecer. Então assim, se eu tô no meu dia tranquila, assim como o Matheus, eu vou respirar, vou ouvir, vou falar que sim, vou concordar. Se eu tô naquele dia pilhada, eu vou responder atravessado. Então é respeitar o momento, é saber ouvir, é também refletir o que tá ouvindo, porque às vezes a crítica tem seu valor. Principalmente se ela for uma crítica construtiva, mas se é uma crítica pura, julgamentosa, a gente tenta deixar entrar para um lado e sair pelo outro, porque não vai acrescentar nada. Então é a tal da montanha-russa. E eu falei também no começo do labirinto, porque tem dias que parece que você entra e não vai ter saída. Você procura e não consegue sair da situação. Então isso também acontece. Não é só o sobe e desce, as curvas, a reta e o looping da montanha-russa. É você se sentir no beco sem saída, é você ter a sensação de que já tentou de tudo e não consegue achar uma solução, nada funciona. Mas eu te falo para respirar fundo, porque as coisas acontecem no seu devido tempo. Então, é viver um dia de cada vez. É lidar com as frustrações, com as críticas, com a montanha-russa e com os labirintos que vão aparecendo no nosso dia a dia. Então, esse é o meu sentimento, é a minha vivência com o autismo do Matheus. A sua experiência pode e deve ser diferente do que a minha. Se você quiser me contar, compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz. É sempre bom a gente ter conhecimentos, outros relatos, outras vivências. Espero que você tenha gostado. Foi um relato bem sincero, bem honesto de como eu me sinto. Me desculpe se alguém se sentiu ofendido, mas é o meu sentimento. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa seu like, compartilha o vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu te espero na próxima semana. Tchau!